Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades sobre o uso de medicamentos. Eu vou passar para vocês 7 verdades e 7 mitos, muitas coisas que geram bastante dúvidas entre as pessoas, tá? Então vamos lá, como que vai funcionar? Eu vou lançar uma frase e aí você vai pensar se é mito ou se é verdade essa frase. E aí logo em seguida eu vou respondendo e aí vocês vão vendo se estão acertando. Então vamos lá. A primeira é essa. Posso tomar um medicamento vencido se a aparência dele estiver normal. Sabe quando você vai pegar aquele medicamento e aí quando você olha, ele tá branquinho como ele era antes, não mudou o cheiro, não mudou a cor, a textura dele tá a mesma. Não pega nada, posso tomar assim, não tem problema nenhum. E aí, isso é verdade ou isso é mentira? Então vamos ver. Mito: a gente não pode tomar a medicação fora do prazo de validade. Se ela aparentar estar vencida, a gente não deve utilizar esse medicamento. Não são feitos testes que comprovem a eficácia da medicação após o seu prazo de validade já ter acabado. Então, é extremamente necessário que, após o período de validade desse medicamento, que ele seja descartado e não seja mais utilizado, porque pode gerar mais efeitos adversos para o paciente e pode ter uma redução da eficácia desse medicamento. E aí, acertaram a primeira? Vamos ver a próxima. As bactérias podem se tornar resistentes aos antibióticos. A gente sempre ouve muita coisa, né, em relação a medicamento antibiótico. Não pode tomar com leite, tem que tomar no horário certo, fulano de tal antibiótico não funciona mais porque ele já está resistente a esse medicamento. Quem que cria resistência em relação ao medicamento? É o paciente ou é a bactéria? Então vamos lá. A frase é: as bactérias podem se tornar resistentes aos antibióticos. Mito ou verdade? Verdade. O uso indiscriminado de antibióticos pode levar à resistência bacteriana. Então, não usar o medicamento no horário correto, de acordo com a prescrição médica, pode levar a uma resistência naquele micro-organismo. Aí você pensa assim: mas se ficar resistente, depois eu tomo outra medicação e vejo o que dá. Mas você sabia que essa bactéria resistente, ela pode sair do seu organismo e infectar uma outra pessoa que nem o hábito de tomar antibiótico tem? E que o antibiótico comum vai ser o de primeira escolha, ela vai fazer o tratamento certinho e não vai gerar efeito nela porque ela veio já resistente do seu organismo? Então, quando você faz uso de antibiótico de forma indiscriminada, ou seja, que você não usa ele corretamente, conforme a prescrição médica, nos horários corretos, na dosagem correta, na quantidade de dias ou período correto, você está prejudicando, além de você mesmo, outras pessoas que podem ser infectadas por essa bactéria que vai sair do seu organismo através de secreções, de espirros, de tosse. Outra coisa, quem gera, ou melhor, quem cria resistência é sempre o micro-organismo, nunca o paciente, tá bom? Então, é verdade que o uso indiscriminado de antibióticos leva, sim, à resistência bacteriana. E essa estava fácil, hein? A gente já conversou bastante sobre isso. Vamos ver a próxima. Medicamentos fitoterápicos não têm efeitos colaterais. O que são medicamentos fitoterápicos? São aqueles medicamentos produzidos à base de ervas, à base de plantas. E efeitos colaterais são efeitos indesejados que geram alguma sensação de mal-estar ou algum desconforto ao paciente que está utilizando aquela medicação. Então vamos lá. Medicamentos fitoterápicos não têm efeitos colaterais. Mito ou verdade? Mito. O uso exagerado e a interação com outros fármacos podem anular a sua eficácia ou provocar efeitos colaterais indesejados.
Assim como o medicamento alopático, ou seja, o medicamento sintético, o medicamento fitoterápico ele também pode causar efeitos adversos se for utilizado de forma exagerada ou ao interagir com outra medicação. Então, mesmo sendo um medicamento à base de plantas, o seu uso ele deve ser feito sob orientação de um farmacêutico ou com a prescrição de um médico. E essa daí estava um pouquinho mais difícil, hein? Acertaram? Próxima questão. Olha essa. Medicamento genérico tem qualidade inferior. A gente ouve bastante sobre isso, não é mesmo? Mas será que é verdade? Muitas pessoas associam que, por ser um medicamento mais barato, ele não vai ser tão eficiente quanto o medicamento de referência. E aí, mito ou verdade que medicamento genérico tem qualidade inferior? Então, olha aqui. Para o medicamento ser registrado como genérico, é preciso comprovar sua equivalência farmacêutica e bioequivalência, ou seja, ele tem que ter a mesma eficácia e a mesma eficiência se comparado a um medicamento de referência indicado pela Anvisa. Então é mito. Todo medicamento genérico passa pelos mesmos testes de controle de qualidade. Então eles precisam ser tão eficientes quanto o medicamento de referência. Vamos lá. A automedicação pode causar choque anafilático. O que é a automedicação? É você usar um medicamento por conta própria. Não passar no médico para que ele faça uma prescrição e não passar na farmácia para se orientar com o farmacêutico. E o que é choque anafilático? É uma reação alérgica muito grave que pode levar até mesmo o paciente à morte. E agora? É mito ou é verdade que a automedicação pode causar choque anafilático? Vamos ver. Verdade. É verdade porque nem sempre o paciente ele sabe quais são os componentes que estão naquela formulação. E ele pode ter alergia a algum daqueles itens. Então, se ele faz o uso do medicamento, ele vai desenvolver essa reação alérgica que pode ser muito grave. Então, o uso de medicamentos de forma indiscriminada, a automedicação, ela pode sim levar o paciente a um choque anafilático, que é uma reação alérgica gravíssima, que vai gerar inchaço, vai gerar queda da temperatura do corpo dele, vai gerar falta de ar e pode até mesmo levar esse paciente à morte. Então, muito cuidado ao ficar usando medicamentos por conta própria ou porque o coleguinha disse que ele é bom, tá bom? Cuidado. Vamos para a próxima. Olha essa daqui. Posso interromper o tratamento assim que os sintomas desaparecerem. Sabe quando você está tomando medicamento para dor de garganta? Aí o médico colocou lá para você. Vai tomar amoxicilina de 8 em 8 horas por 7 dias. Vai tomar nimesulida de 12 em 12 horas por 5 dias. E vai tomar dipirona se tiver dor ou febre. Aí você vira, tá tomando amoxicilina, mas melhorou a garganta. É sexta-feira, dia de sair, de passear, e você fala assim, minha dor de garganta já passou, eu não tô sentindo mais nada, eu vou interromper, vou parar de tomar o medicamento. Se voltar a doer, na segunda-feira eu tomo o medicamento de novo. Caí, né, já sabadei, já passei o fim de semana, tá sossegado. E aí? É mito ou é verdade que a gente pode interromper o tratamento assim que os sintomas desaparecem? O que você acha? Mito. O fim do sintoma não indica que a doença foi eliminada. Interromper o uso da medicação pode, por exemplo, levar à resistência bacteriana, que foi o que a gente falou agora há pouco. Então, não é porque o sintoma passou que eu posso interromper o uso da medicação. Não é porque a minha pressão está controlada que eu não preciso mais tomar aquele medicamento antihipertensivo, certo? Eu preciso sempre me reavaliar com o médico
para verificar a possibilidade de suspender o uso desse medicamento. Não significa que porque eu não tenho mais a sintoma, eu não tenho mais a doença. Então é extremamente importante lembrar disso. O tratamento ele não deve ser suspenso sem a orientação do seu médico. Próximo. Os medicamentos não devem ser guardados no banheiro. Quem aqui já assistiu aqueles filmes que aí a pessoa tá lá no meio de uma cena dramática, aí ela vai chorando pro banheiro e pega um ansiolítico? Ou ela tá com muita dor, ela vai pro banheiro e pega um analgésico? Isso acontece muito em cena de filme. E aí, tá certo ou tá errado? Pode guardar o medicamento no banheiro ou não pode guardar o medicamento no banheiro? Vamos ver se isso é mito ou se é verdade. Os medicamentos não devem ser guardados no banheiro. Verdade. O correto de guardar o medicamento é em um ambiente refrigerado, ao abrigo da luz, fora do alcance de crianças ou pacientes que têm alguma dificuldade ou deficiência cognitiva, assim como dos animais. Nossa, Clis, mas e agora? Aonde que eu vou guardar esse medicamento? Vou guardar ele na cozinha? Não, cozinha é quente, certo? Você tem um fogão lá, então é um lugar bem quente. O banheiro não vale porque é um lugar úmido. E agora? Aonde que vai pôr? Aí você vai guardar esse medicamento dentro de um armário fechado e alto. Por exemplo, no quarto. Você pode guardar dentro do seu guarda-roupa desde que não tenha incidência solar em cima dele. Então você guarda o seu medicamento no local mais alto, onde a criança não vai ter acesso, aonde os animais não vão ter acesso, aonde não tem luz incidindo em cima do medicamento, e o ambiente ele é refrigerado, você tem entrada e saída de ar, você tem corrente de ar naquele lugar, porque tem janela e tem porta. Então é exatamente isso que o medicamento precisa para se manter mais estável, tá? Para você evitar a degradação daquela medicação, salvo medicamentos que precisam ser guardados na geladeira, tá? No caso de medicamentos que precisam ser guardados na geladeira, é importante lembrar que porta de geladeira não é lugar de guardar medicamento. Aquela partezinha embaixo do congelador para frios não é lugar de guardar medicamento. Aonde aquela gaveteira onde a gente guarda a salada também não é lugar de guardar medicamento. O que sobra? Aquela prateleira do meio. Aquela prateleira é a melhor para que você guarde a medicação, para evitar que tenha oscilações de temperatura, porque a oscilação de temperatura ela pode sim influenciar na medicação por levar a um processo de degradação, tá ok? Então, não se deve guardar o medicamento no banheiro, isso é verdade. Vamos para a próxima. O horário de ingestão do medicamento não faz diferença. Eu tomei o meu remédio da pressão hoje, era 10 horas da manhã. O médico falou que era para eu tomar todo dia de manhãzinha quando eu acordasse, às 8 da manhã. Mas eu tinha que sair, ia na casa da minha colega, eu ia ficar o dia inteiro na rua. Aí eu tomei na volta, às 10. Aí amanhã, pode ser que eu esqueça. Então eu vou tomar ele 2 horas da tarde. Aí daqui 15 dias eu vou no médico. E fiquei com essa brincadeira de cada dia tomar a medicação num horário. E aí, quando eu chegar lá, como que vai estar minha pressão? Controlada ou descontrolada? E se a minha pressão estiver descontrolada, eu vou virar para o médico e vou falar que eu não tomei a medicação no horário certo? Ou vou falar para ele que o medicamento que ele passou não presta e não está fazendo efeito em mim? Então vamos lá. O horário de ingestão do medicamento não faz diferença. Mito ou verdade? Tchan, tchan, tchan. O horário da ingestão dos medicamentos deve ser respeitada, pois os intervalos entre uma dose e outra devem ser cumpridos para que o tratamento funcione e não haja riscos à saúde.
Então, o medicamento ele precisa atingir, lembra que a gente chama de concentração plasmática, ele atinge um nível lá no sangue e ele se mantém. Enquanto o medicamento se mantém ali no sangue, você tem o controle dos sintomas. A partir do momento que ele começa a cair, os sintomas voltam a aparecer. Então, o que eu preciso? Tomar o medicamento nos horários corretos, para que essa concentração ela se mantenha sempre linear, sempre constante. Assim eu não tenho a manifestação dos sintomas daquela doença e eu tenho o melhor controle daquela enfermidade. Olha essa daqui. Medicamentos usados durante a gravidez podem afetar o feto. E aí? Será que se eu tomar uma medicação enquanto estiver grávida, essa medicação ela vai interferir no bebê? É qualquer medicação que acontece isso? Então vamos ver, o que você acha? Ó, é verdade. Muitos fármacos eles são capazes de atravessar a placenta e causar efeitos no organismo do feto. A ingestão de qualquer medicamento nesse período deve ser feita com acompanhamento médico. Então, se a moça está grávida, ela não pode de maneira nenhuma se automedicar. Ela não pode de maneira alguma tomar uma medicação por conta própria. Ela precisa conversar com o seu médico para verificar com ele qual medicamento ela pode utilizar. Porque se esse medicamento ele for capaz de passar a placenta, ele vai atingir o bebê. E o bebê, por estar em formação, pode ter algum comprometimento, seja um comprometimento cognitivo, um comprometimento psíquico, quanto um comprometimento das suas funções mesmo, inclusive motoras. Então, há vários medicamentos que são contraindicados para gestante, porque eles acabam interferindo no desenvolvimento daquele feto, levando então ao nascimento de uma criança com algum tipo de deficiência física ou até mesmo, em alguns casos mais extremos, levando a um aborto espontâneo daquele feto. Então, a gestação ela acaba sendo interrompida pelo uso de um medicamento. Então, muito cuidado, tá bom? Medicamentos, eles podem sim interferir na formação de um bebê. Olha essa que bacana. Eu posso partir meu comprimido se ele tiver uma dosagem fácil de calcular. Por exemplo, eu vou tomar uma losartana de 25 miligramas, que é um medicamento para pressão. Mas eu vou comprar de 50, porque ela é mais baratinha. 50 dividido por 2 dá 25. Então eu parto o comprimido no meio e tomo. Tá certo? Ou tá errado? Eu posso partir meu comprimido se ele tiver uma dosagem fácil de calcular. Mito ou verdade? Vamos ver. Mito. Por quê? Partir um comprimido resulta na variação de peso entre as diferentes partes, podendo alterar a dosagem administrada, interferindo no efeito. Quando você vai cortar um comprimido no meio, normalmente você tem um pedaço maior e um pedaço menor. Você tem aquele pouco dele que esfarelou. Então você já perdeu um pouco do medicamento ali, não adianta ficar apertando com o dedinho na mesa para pegar aquele pouco pó que caiu, não. Tá errado. Outra coisa, tem medicamento que ele é um comprimido revestido. E comprimido revestido não pode ser partido ao meio. Então, salvo exceções, você só pode partir o comprimido se ele for sulcado. Lembrando que um comprimido sulcado é aquele comprimido que tem um cortezinho no meio. Então, se o comprimido ele tem apenas um corte, ele pode ser partido em 2. Se ele tem 2 cortezinhos que formam uma cruz, ele pode ser partido em 4 partes, tá? Fora isso, eu não posso
partir comprimido, assim como eu não posso abrir a cápsula e dissolver ela em água, ou morder uma cápsula oleosa por ela ter um gosto ruim. Eu vou morder, ela tem um gosto ruim, então ela faz o efeito mais depressa, que muita gente associa que quanto mais amargo, quanto mais ruim for o gosto da medicação, melhor ela é. Tá errado. Então é um mito. Eu não posso partir um comprimido, eu não posso abrir uma cápsula e dissolver ela em água, e eu não posso morder uma cápsula oleosa. Tá ok? Olha essa é bem interessante. O medicamento atua de maneira diferente em cada pessoa. Será que é verdade? Será que a dipirona, que tira a dor de cabeça da Ana, vai tirar a dor de cabeça da Bia? Será que a azitromicina, que cura a infecção de garganta do João, vai curar a infecção de garganta do Gabriel? E aí? Mito ou verdade? Verdade. Nem sempre o medicamento ele vai agir da mesma forma em duas pessoas diferentes. Apesar dele ter uma mesma indicação, se ele é analgésico, ele é analgésico para Ana e analgésico para Maria. Se ele é anti-inflamatório, ele é anti-inflamatório para o João e para o Bento. Mas a resposta terapêutica, ou seja, o efeito daquele medicamento no organismo, ele pode variar de acordo com o paciente. E por que isso acontece? Pode variar de acordo com o grau da doença. Por exemplo, a infecção do Francisco está mais elevada do que a infecção do Júlio. Outra coisa, fator genético do paciente. Assim como diversas doenças, os fatores genéticos influenciam muito em relação a como o organismo daquele paciente vai reagir diante daquele medicamento. Para algumas pessoas, falta determinada enzima, falta determinada proteína, que no final das contas interfere no resultado daquele medicamento. Outra coisa também que influencia, doença pré-existente. A gente já falou sobre as etapas que o medicamento ele passa no organismo. Ele passa pela etapa de absorção, que ocorre na maioria das vezes no intestino. A gente falou sobre metabolização, que ocorre no fígado. E a gente falou também sobre eliminação, que ocorre no sistema renal, na maioria das vezes. Se o fígado daquele paciente está comprometido, a metabolização daquele fármaco, ou seja, a transformação que aquele fármaco passa, para que ele consiga gerar o efeito desejado, não vai ser tão eficiente, porque o fígado não está trabalhando corretamente. Se o intestino daquele paciente não está trabalhando de forma adequada, não tem uma boa mobilidade, não tem uma boa absorção, o medicamento ele também não consegue ser bem absorvido. Com isso, ele não é distribuído pelo sangue em quantidade suficiente. Chega menos medicamento na célula-alvo, no local onde ele tem que fazer efeito, e o efeito dessa medicação no final ele é menor. Nossa, já deu, né? Não, tem mais. Interação com outros medicamentos. O paciente toma 3, 4, 5 medicações ao mesmo tempo. Lembra que a gente falou sobre a interação do fármaco com o receptor? Aquela chavinha na fechadura que precisa encaixar? Se já tem uma chave ali, eu consigo encaixar outra no mesmo lugar? Eu não consigo. Ou se essa chavinha, ela está trancando a minha porta por fora, eu coloco a chave, mas ela gira? Não gira. Então, às vezes o uso de várias medicações ao mesmo tempo também vai interferir na eficiência dessa medicação. Então, um paciente que toma apenas um medicamento no horário correto, não tem nenhuma doença pré-existente, ele tem uma chance de ter um efeito da medicação muito melhor
do que um outro paciente que já tenha doenças pré-existentes, que use vários medicamentos ao mesmo tempo e que esteja com um grau muito mais avançado da doença. Então é verdade, o medicamento ele pode agir de diferentes formas de acordo com o organismo que está utilizando. Uau! Olha essa. Esqueci de tomar o medicamento. Devo dobrar a próxima dosagem para garantir o efeito. E aí, será que é verdade? Tinha que tomar um remédio de 8 em 8 horas, que dá 3 vezes por dia. Aí eu tomei de manhã, de tarde esqueci e lembrei só agora à noite. Vou tomar 2 vezes a mesma medicação. Tá certo ou tá errado? Então, esqueci de tomar o medicamento, devo dobrar a dosagem para garantir o efeito. Isto é mito ou isto é verdade? Isso é mito, tá? Nem sempre a dosagem tem que ser dobrada. A conduta vai depender de acordo com o tipo do medicamento. Então, é muito importante que durante todo o período do tratamento você guarde a bula da medicação. Porque na bula vai vir escrito certinho. Se esse medicamento que você está tomando precisa dobrar a dosagem ou não. Se você apenas toma a próxima dosagem como se não tivesse faltado uma. Porque em alguns casos, dobrar a dosagem vai gerar uma intoxicação. Você acaba excedendo aquela dosagem terapêutica e passando para uma dosagem tóxica. Isso vai levar ao surgimento de efeitos colaterais, pode te dar mal-estar, pode dar vômito, pode dar dor de cabeça, como pode ser até mesmo letal, dependendo da medicação. Tá? Então é extremamente importante que leia na bula. Tem um item lá que chama o que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento. Esqueceu? Dá uma olhadinha lá e vê qual que é a forma correta, qual que é a conduta correta a ser utilizada de acordo com aquela medicação. Tchan, 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 tchan. Aquela perguntinha que muita gente não gosta de ouvir a resposta. O álcool, ele pode interferir na ação de medicamentos. Mito ou verdade? O que você acha? Esse tá bem na cara, né? O álcool, ele pode sim interferir na ação de medicamentos, isso é verdade. Bebidas alcoólicas, por gerarem sobrecarga no fígado, por forçarem muito o fígado a trabalhar, faz com que a metabolização do fármaco também seja alterada. O fígado está trabalhando bastante lá para o álcool, aí você vai dar um medicamento para ele metabolizar. Sabe quando você tem que fazer 2 coisas difíceis ao mesmo tempo? E você fica, nossa, qual que eu faço agora? Qual que eu faço melhor? É mais ou menos a mesma coisa que acontece com o fígado. Tem uma sobrecarga muito grande em cima dele, e ou ele vai fazer um dos dois, ou ele vai fazer os dois meia boca. Quando ele faz mais ou menos cada um, você tem sim uma interferência no efeito daquela medicação. Quando essa metabolização ela é alterada, a gente pode ter redução da absorção. Então, se eu absorvo menos, eu tenho menos fármaco disponível no sangue e isso diminui o resultado do tratamento. Ou pode acontecer dessa metabolização ela ser feita de forma exagerada e eu aumentar a absorção do fármaco. Se eu tenho muito fármaco absorvido, eu tenho muito fármaco no sangue. O que vai acontecer com o paciente? Vai sofrer uma intoxicação por conta daquele medicamento. Então, bebidas alcoólicas não devem ser associadas a nenhum tipo de medicamento, porque ela gera sobrecarga no fígado e isso pode sim interferir na metabolização e na eficiência daquele tratamento. Olha essa que bacana. Qualquer medicamento, ele pode ser manipulado? Você vai numa farmácia de manipulação, você está acostumado a tomar uma vitamina, por exemplo. Aí você fala assim,
eu vou mandar manipular, porque essa vitamina eu não acho em todo lugar, ou então o comprimido é muito grande, se eu mandar manipular, ele pode dividir em 2 cápsulas, aí eu tomo 2 cápsulas por vez, mas tomo a cápsula menorzinha. Ou então, esse aqui tá na forma de pó, e eu acho que ele consegue fazer na forma líquida, e aí para eu tomar é muito melhor. Mas todo medicamento ele pode ser manipulado? Aqui diz que sim. E aí, é mito ou verdade? Verdade. Praticamente todos os medicamentos, eles podem ser preparados nas farmácias de manipulação. Tá? As farmácias de manipulação, elas têm uma tecnologia muito grande e são extremamente confiáveis, tá? Os medicamentos, eles passam por testes de controle de qualidade, os medicamentos, eles conseguem ter a emissão de relatórios desse controle pelos quais eles passam, então você pode usar de forma segura. Outra coisa, farmácias de manipulação têm acesso a uma gama enorme de princípio ativo. Então, eles conseguem fazer medicamentos que servem para diferentes tipos de enfermidades. Eles conseguem abranger diferentes áreas, desde pediatria até geriatria, desde cardiologia até nutrologia. Conseguem fazer medicamentos para ortopedia, medicamentos psiquiátricos, né? Para tratamentos psicossomáticos, para ansiedade, depressão, medicamentos para doença de Alzheimer, inclusive medicamento para os nossos bichinhos. Então, a farmácia de manipulação, ela também pode fazer medicamentos de uso veterinário. Então, é muito bacana que você conheça mais sobre as farmácias de manipulação, sobre os medicamentos manipulados, porque pode ser uma alternativa bacana para o seu tratamento, caso você não consiga fazer, por exemplo, a ingestão de uma medicação, já que o medicamento manipulado, ele pode ser, na maioria das vezes, produzido em diferentes formas farmacêuticas. Ele pode ser produzido em cápsula maior, cápsula menor, você pode ter opção de cor de cápsula, isso é muito bacana para quando a gente trabalha com paciente idoso, que às vezes eles acabam associando as cores à eficácia daquela medicação. Então você consegue garantir que o medicamento ele venha sempre com a mesma cor de cápsula. Então é bem bacana que vocês se aprofundem mais na área de farmácia de manipulação para conhecer tanto os medicamentos quanto os processos. Então, é verdade, praticamente todos os medicamentos eles podem ser manipulados. Aí eu preparei uma questão bônus para vocês. Então, além das 7 mitos e 7 verdades que a gente já viu, tem mais uma. Vamos lá, olha essa. O cigarro não deve ser associado a pílulas anticoncepcionais. E aí, mito ou verdade? E por quê? Por que eu não devo associar o cigarro às pílulas anticoncepcionais? Ou por que eu devo associar o cigarro às pílulas anticoncepcionais? Vamos lá. Verdade! O cigarro ele não deve ser associado a pílulas anticoncepcionais. Apesar do efeito contraceptivo ele existir na presença do cigarro, o fígado, assim como na presença do álcool, ele sofre uma sobrecarga muito grande. E com isso a metabolização do medicamento ela acaba sendo um pouco alterada. A chance de efeitos colaterais, a chance de efeitos adversos que já são comuns do anticoncepcional, na presença do cigarro, fica muito mais elevado. Então, a chance de desenvolver determinados tipos de câncer, ou trombose, ou algum outro tipo de doença cardiovascular, na presença do cigarro, se associado ao medicamento anticoncepcional, essa chance é maior. Então, muito cuidado, tá? Quando fizer uso de medicamentos anticoncepcionais, o ideal é que não fume. Caso seja uma paciente
tabagista, o ideal é que você informe o seu ginecologista que você fuma, para que ele escolha um medicamento anticoncepcional que tenha uma menor interferência se associado ao uso do cigarro. Beleza? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Sobre os mitos e as verdades que eu trouxe para vocês. Se tiver qualquer dúvida, manda lá no grupo, coloca aí nos comentários do vídeo e a gente prepara uma nova live para passar para vocês, tá? Aqui são as fontes que eu utilizei no trabalho, tá bom? Então aqui eu passei por alguns sites de indústria de medicamentos, sites de hospitais. O último sitezinho que tem aqui, que a minha imagem está tampando, deixa eu puxar para vocês, Vetor Stock, foi da onde eu tirei as imagens que estão nos vídeos. E é isso aí, galerinha. Por favor, se cuidem, evitem sair de casa, tá bom? Aproveitem que a gente tem uma variedade enorme de oficinas, de mini curso, de lives que a gente está passando para vocês. Estudem de dentro de casa e mantenham-se protegidos. Cuidem bem das suas crianças, cuidem bem dos seus velhinhos e de todos aqueles que são grupo de risco. Em breve, nós vamos estar juntos novamente, curtindo as nossas aulas presenciais, todos bem pertinhos. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!